Kelp ordena que Sponde vá aos Elísios. No momento em que Pégaso morrer, ele tomará a espada. Mas a Hora das Miragens não quer correr o risco de se perder no inferno. Arthas o lembra que não há riscos. Basta seguir o mantra que Eletis lançou através do reino de Hades. Sponde quer saber por que não foi o escolhido para acompanhar na missão de eliminar Seiya. Kelp revela que enquanto Yor cuidar de Seiya, ele irá recuperar Nick, o báculo da vitória da própria Athena. Tem certeza que Kalfo não deseja trocar de lugar. Já sabia que era como pensava. Portanto, partirão em 1 hora. O tempo que leva para subir e avisar Cronos. No caminho para a colina do Deus do Tempo, Arthas ouve alguém dizendo que o general retornará à luta com uma determinação que conhece bem. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Time Odyssey, Shiryu enfrenta a cólera do dragão. É Drachma. Seu corpo parece ter se recuperado completamente dos ferimentos causados pelo meteoro de Pégaso. Realmente, as águas de Kelp, o cavalo d'água, fizeram maravilhas por ele e pela sua vestimenta. Drachma agradece por permitir mergulhar nelas. Graças a isso, está mais uma vez pronto para cumprir as missões que lhe confiam. Falando nisso, Drachma gostaria de acompanhá-lo ao santuário. Não para se vingar de Seiya, mas para proteger seu general, que sabe que ele precisará de toda a ajuda possível contra a deusa que impunha o cetro da vitória. Entretanto, Arthas não permitirá. Seu subordinado deve ficar onde está. Não o levará consigo. Drachma se ergue das águas, furioso ao perceber que Arthas, uma vez mais, está escolhendo enfrentar seu destino sozinho. O general sabe que ele conhece seu Kairos e quer ser o único que pode dobrá-lo à sua própria vontade. Drachma de fato conhece o Kairos de Arthas tão bem quanto ele conhece o seu, e sabe que é por isso que ele sempre tenta o proteger. Ele, seu irmão mais velho. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo, agora no formato Kanzenban. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição de colecionador, link na descrição. Nos 5 picos antigos na China, diante da grande cachoeira de Rozan, Shunrei se aproxima de Shiryu lhe trazendo algo para comer. Ele não comeu nada desde que voltou do santuário. Está parado ali, imóvel, perto da cachoeira há 2 dias. Dragão agradece Shunrei, mas não quer nada. Ela não entende o porquê de fazer isso consigo mesmo. Shiryu fez de tudo para salvar Seiya. Não tem nada do que se envergonhar. Contudo, enfurecido, grita, pois para ele é claro que tem. Acelerou a morte de seu melhor amigo. Assustada com a reação do cavaleiro, Shunrei derruba a cesta de frutas que trouxe no chão. Ao se abaixar para pegá-las, Shiryu se aproxima pedindo desculpas por levantar a voz contra ela, que não tem culpa de nada, mas pede que o entenda. Shunrei sabe o que Seiya significa para ele. Estava lá ao seu lado no dia em que lutou na Guerra Galáctica. Naquele dia, o coração do Cavaleiro de Dragão para de bater. Seiya vence o combate mortal. Shunrei implora pela ajuda de Pégaso. O mestre ancião disse a ela que se o coração de um cavaleiro parar, é possível fazê-lo voltar a bater, se ele receber o mesmo ataque do lado oposto com uma intensidade igual àquela que o atingiu. Precisa agir rapidamente ou será tarde demais. Seiya se levanta para salvar Shiryu. Não, o Cavaleiro de Dragão não morrerá. Shiryu estava mais morto do que vivo. Seiya fez seu coração voltar a bater para resgatá-lo da morte. E agora, quando mais precisa dele, mostrou-se incapaz de trazê-lo de volta à vida. Pior ainda, Dragão acelerou sua morte. Desde então, tem sido literalmente consumido por uma cólera inacreditável, mesmo sabendo que isso não ajudará a salvar seu amigo. Então pensou que retornando aos 5 picos, o lugar onde seu mestre meditava, repleto de força e tranquilidade, ele seria capaz de acalmar essa fúria e encontrar uma maneira de libertar Seiya. Mas não é esse o caso, e a morte se aproxima cada vez mais a cada segundo que passa. Observando a obstinação de Shiryu, Shunrei diz que ele não deve desistir. Tem certeza que encontrará uma maneira de salvar Seiya. Ela confia em Shiryu. Dragão vê o olhar inabalável daquela que jamais o abandonou. Vê que ela tem razão. Ele não pode desistir. Vai tentar uma vez mais. Ele fecha seus olhos. Precisa acalmar sua cólera, encontrar harmonia com o universo. É isso. Sente que a bengala de seu mestre está reagindo. Graças a ela, seu cosmo ressoa com a armadura de ouro de Libra. Agora entende por que ele insistiu tanto para que a recuperasse no santuário. Ela é a chave que permite ao seu espírito entrar em
contato com ele após sua morte. Nesse momento, Shiryu pode ouvir a voz do mestre ancião. Ele fala ao jovem que se Shiryu quer salvar seu amigo, seu coração e seus punhos devem vibrar com a frequência correta do cosmo. Para alcançar essa missão, Shiryu deve se lembrar de quem era quando chegou naquele lugar 7 anos atrás. Shiryu era uma criança temperamental, indisciplinada e muito autoconfiante quando foi enviado para o mestre ancião nos 5 picos antigos. Era um menino tão intrépido quanto seu ancestral Delos, o primeiro cavaleiro de dragão, famoso pelos desafios que lançou a gigantes e deuses. E seu sábio mestre não estava errado. Depois de algumas semanas de treinamento, o jovem achou que poderia reverter o fluxo da cachoeira de Rozan, apesar das proibições de Doku, que só alimentou sua cólera. Shiryu se arriscou e obviamente falhou. Ele foi jogado no centro da turbulência da cachoeira, tornando o afogamento inevitável. Por sorte, o mestre conseguiu intervir no último minuto para trazer seu corpo inerte de volta. Mas quanto à sua alma, ela já havia deixado seu corpo e entrado em Shikushoukai, o mundo das feras, um dos 6 mundos da metempsicose. Nesse inferno cruel, reservado para aqueles que cederam aos seus instintos, só existe uma lei, a lei do mais forte. Ao chegar lá, sua alma, ainda combativa, lutou com todas as suas forças para vencer as criaturas que vieram para devorá-la. Mas enquanto ele sangrava por todos os lados, as feras selvagens se afastaram, pois das profundezas surgiu a mais poderosa de todas as almas seladas em Shikushoukai, a alma de Kinlon, o lendário dragão azul. Apesar do medo, Shiryu lutou contra ele com muita coragem, tanto que um dragão foi desenhado em suas costas, prova de que seu oponente reconhecia sua longanimidade. Infelizmente, Shiryu não conseguiu resistir ao poder imensurável. Quando estava prestes a ter sua alma devorada, uma luz dourada surge de repente. O cavaleiro de ouro do signo de Virgem, Shaka, apareceu diante dele. O dragão azul pergunta ao cavaleiro de Atena o que está fazendo naquele lugar. Ele, que é considerado o homem mais próximo de Deus. Shaka pede desculpas ao dragão azul, um dos 4 pontos cardeais lendários, mas deve intervir nesta batalha. Shaka não pode deixar que o dragão azul devore a alma dessa criança, pois deve levá-la de volta ao seu corpo a pedido do mestre ancião dos 5 picos. Kinlon se impressiona ao saber que a criança é discípulo dele, então tem agora mais motivo para devorá-la. Shaka, que tudo conhece, sabe que é por causa do Misofetamenos que Doku escapa da morte apesar de sua idade avançada, que a alma do dragão azul está aprisionada por 250 anos em Shikushoukai, separada de seu corpo, e permanece sob a cachoeira dos 5 picos. Se pergunta por que então ele deveria deixar ir o discípulo do tigre, seu inimigo mais antigo. Virgem revela que é porque, graças a essa criança, Doku lhe devolverá seu bem mais precioso, sua liberdade. Surpreso com a resposta do cavaleiro de ouro, Kinlon se pergunta como isso seria possível. O mestre ancião deseja a paz entre eles, implora que tenha paciência por mais 6 anos, o tempo necessário para treinar essa criança nas técnicas de combate do dragão. Ele promete que ao final desses 6 anos o exílio terminará, seja porque a criança tenha conseguido libertá-lo ou, se falhar, porque o mestre ancião lhe oferecerá a própria vida para quebrar o feitiço que separa a alma do corpo de Kinlon. O dragão azul, desconfiado, deseja saber quem pode provar que isso não é uma mentira. Shaka garante a sinceridade de Doku, mas se isso não for o suficiente, promete que ele mesmo executará o mestre ancião daqui a 6 anos, caso ele não cumpra sua palavra. E Kinlon sabe que Shaka nunca quebrou uma promessa. Em todo caso, se permitir ir com essa criança em 6 anos, estará livre novamente. A poderosa alma aceita os termos do cavaleiro de Atena, permite que Shaka recupere a alma, não irá devorá-la, mas guardará a lembrança desse confronto, a cólera dela, e isso amplificará a sua. Se Doku cumprir sua promessa e a criança for bem sucedida, oferecerá a ela sua armadura e o poder de libertar sua cólera suprema. Caso contrário, não precisará dele, pois sua vingança os consumirá
assumirá. Ele, seu maldito mestre. Ouvindo o aviso, Shaka agradece ao lendário Dragão Azul. Foi assim que Shaka retornou de Shiko Shoukai com a alma de Shiryu em suas mãos e finalmente foi capaz de reintegrar ao seu corpo. Shiryu então retornou à vida, mas a provação o havia transformado. Aquela cólera que habitava nele desapareceu, oferecendo terreno fértil para um processo de aprendizado repleto de sabedoria e domínio interior, até que se transformou em um jovem digno de se tornar cavaleiro. E algum tempo depois, após 6 anos de treinamento, ele conseguiu desafiar as leis da natureza. Com um golpe preciso e vibrante, Shiryu conseguiu reverter a cachoeira de Rozan, fazendo o lendário Dragão Azul emergir da espuma e disparar em direção ao céu, soltando um rugido libertador. Então, em agradecimento por essa libertação e como ele havia dito, Kinglong ofereceu a ele sua armadura, que estava repousando no fundo da cachoeira, tornando ele seu cavaleiro. Desde então, sempre que seu cosmo atinge o ápice, a tatuagem do dragão aparece em suas costas, prova de que uma parte de Kinglong vive hoje em Shiryu. Mas o mestre ancião pede que seu discípulo tome muito cuidado, pois se Shiryu ceder a uma cólera incontrolável como durante sua luta contra Eletis, então certamente essa parte dele lhe oferecerá uma fúria devastadora, capaz de derrotar qualquer um, mas também poderá fazer com que Shiryu perca toda a sua humanidade para sempre. Portanto, não é assim que seu amigo pode ser salvo. Para isso, apenas importa realmente a vibração dos justos. Shiryu não sabe o que é a vibração dos justos e pede mais informações ao seu mestre. Nesse momento, alguém chama por Dragão, pergunta se pode te ouvir. É Kiki. O aprendiz de Mu está preocupado com Shiryu, seu amigo, e pergunta o que aconteceu. Ele não sabe ao certo, foi como um sonho inspirado pelo espírito do mestre ancião, que despertou dentro dele. Shiryu não entendia como essa lembrança poderia ajudar a salvar Seiya, mas Dragão pergunta o que Kiki está fazendo lá. Não pode acreditar que algo tenha acontecido com Pégaso. Kiki o acalma, pois ainda não aconteceu nada. Entretanto, graças aos seus poderes, sente 2 cosmos aterrorizantes. Eles estão indo direto para o santuário. Teme que Sei esteja em grande perigo. Precisam protegê-lo sem perder mais tempo, mas Shiryu ainda não sabe como salvá-lo, então não será capaz de protegê-lo. Da última vez que tentou, só piorou as coisas. Nesse instante, Shunrei intervém. Diz a Shiryu que seu lugar é com seus amigos, mesmo que ele ainda não saiba como. É o único capaz de salvar Seiya. Ela acredita nele. Seiya, seu amigo, precisa de Shiryu. Ao ouvir essas palavras, Shiryu abraça Shunrei. Nesses momentos de dúvida, o amor dela permanece sendo sua certeza, e a sua confiança é a força de Shiryu. Ela sabe que terá sucesso e que voltará. Kiki não deseja apressá-lo, mas eles precisam ir imediatamente. Os 2 guerreiros avançam. Shunrei, observando Shiryu partir uma vez mais, sorri e sempre estará esperando por ele, pois ela sabe que Shiryu é seu amor.